trabalho, conexão, escritório, inovação, negócios. Eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadoras desse meu Brasil, sejam bem-vindos a mais um Eu Chamo de Coworking. Eu sou o João Marcos e hoje eu roubei a apresentação da Lara Gurgel. Sabe por quê? Porque hoje, minha gente, eu vou falar de algo que é minha praia. Não é isso, Lara? Eu tô um pouco revoltada, eu confesso, mas aceito. Só porque hoje o tema é arquitetura. E, pra quem não sabe, o João, esta pessoa, né, que tem esse hábito aí de afanar aberturas, é founder de coworking também e é meu sócio na Soul. Mas o João é arquiteto. Isso não é verdade. Eu não afano ninguém. Eu apenas cocrio as aberturas de vez em quando. Você cocopia. Mas é isso aí, minha gente. Quem não sabe, no Encontro Coworking do Brasil deste ano, lá naquele longínquo fevereiro, a gente chamou o pessoal da Alpha 2 Arquitetura. E aí, eles fizeram um bate-papo super legal, contando um pouquinho do dia a dia deles, que vem se especializando nesse projeto e em obras de espaços compartilhados, né? E aí eles trouxeram, então, o dia a dia, expertises, problemas, soluções, visões que eles acham, que eles acabam encontrando, né? Na medida que eles vão conversando com founders, conversando com clientes e os projetos vão acontecendo. E depois, João, eu vou querer ouvir a sua opinião sobre como a arquitetura pode ajudar a gente nesse momento de pandemia, trazendo opções e soluções seguras para os coworkings e também para os residentes. Vamos lá, pessoal! Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Primeiro, eu gostaria de agradecer ao João pelo convite de estarmos aqui compartilhando experiências, um pouco dos nossos desafios. Bom, o nosso tema é arquitetura por trás dos espaços compartilhados, então nós nos baseamos em 2 pontos, né? Primeiro, nossos cases, nós trouxemos alguns cases para discutirmos aqui, e os nossos maiores desafios em projetar esses espaços até hoje. Bom, para iniciar, nós somos Alpha 2 Arquitetura, nós unimos a expertise do André em execução de obra e eu em desenvolver projetos executivos. Bom, para iniciarmos, nós levantamos aqui, nós entendemos que para projetar um espaço compartilhado, a gente vai sempre debater com muitos desafios e a gente aprendeu isso durante um bom tempo. Exatamente. Mas aqui nós trouxemos 4 maiores desafios que nós entendemos, principalmente desses cases. Os desafios são criar espaços flexíveis, o custo, o programa de necessidades e o prazo. Lembrando que esses desafios foram colocados aqui em pauta até para a gente comparar com os cases que a gente trouxe para vocês, né? Então, os desafios vão ser sempre enormes em qualquer projeto de coworking, mas isolamos esses 4 pontos para chegar num consenso bacana. Isso, debater e trazer até outros desafios que partem desse. Bom, o primeiro, criar espaços flexíveis é sempre um desafio. Nós como arquitetos temos que sempre pensar nesse ponto. E a primeira problemática que a gente traz disso, dentro de criar espaços, é aquela alteração que acontece no meio da obra. Já aconteceu com a gente algumas vezes. Foi programado, tem um projeto pronto. Cronograma, prazo, custo. Mas no meio da obra, o founder chega e fala, gente, fechei essa sala aqui, mudou. Não são mais para 5 pessoas, são para 10. E a gente tem que alterar, e isso no meio da obra é um problema. É um problema que pode se tornar uma qualidade até desse founder, né, em relação ao seu cliente, que é a flexibilidade no atendimento ao cliente que ele vai locar, né? Então... Exato. E a gente entende que isso é um grande desafio, porque a obra já está rolando, o prazo já foi estipulado, mas nós temos que, como profissionais técnicos, a gente tem que estar ali para dar soluções o mais rápido possível para resolver essa questão. O outro ponto, dentro desse universo de criar espaços flexíveis, é a questão da sensação do pertencimento do usuário, que foi um pouco já do que a gente conversou aqui. Nós, como arquitetos, projetamos os espaços exatamente pensando na posição, essa poltrona vai ficar aqui, esse puff aqui,
Só que nós temos que lembrar que o espaço pertence a quem está utilizando. Então não adianta a gente projetar uma coisa e ficar tão rigoroso aquilo, porque nós temos que permitir que o espaço se transforme. Então nós projetamos para que ele seja transformado depois pelos usuários. E a estratégia utilizada para isso seria a alteração de layout pelo próprio usuário, né? Dentro de um espaço de coworking, isso é muito importante, né? Até você não pode ficar preso a um layout fixo e o usuário tem que ter total liberdade para poder pegar uma poltrona, uma cadeira e até levar para o lugar que ele bem entender. Até para dentro de uma sala, se for o caso. Exatamente. E por fim, o espaço flexível, ele precisa atender às necessidades físicas de cada empresa, de cada usuário. Também isso é um grande desafio que nós encontramos ao longo da nossa caminhada, que nós temos uma linguagem que o coworking exprime, porém, cada empresa tem a sua linguagem própria que quer fazer uma personalização da sala. Então, temos 10 salas privativas com 10 empresas diferentes e dentro disso a gente tem que colocar um pouco da identidade de cada uma dentro de cada sala. Mas também a gente não pode esquecer do todo, que é o coworking. Então, volta para a sensação do pertencimento que as empresas querem ter dentro de um coworking. Para falar, aqui também é meu espaço, aqui eu quero que o meu cliente chegue e sinta que está também na empresa X. Então, a personalização é uma das problemáticas que a gente atende dessa maneira, né? Nós entendemos que é um grande desafio, mas que é muito importante, sim, para essa sensação de pertencimento. O segundo ponto que nós levantamos, que é o custo. O custo realmente é um grande desafio durante todo o nosso processo. E o primeiro ponto que a gente levanta é alinhar o budget com o projeto. Isso realmente bem complicado. Todos os nossos clientes até hoje, quando nós chegamos até eles, ou quando eles nos procuram, já existe um coworking que aconteceu sem muito planejamento, foi acontecendo, começou com uma sala e se estendeu, e aí foi. E quando eles procuram a gente, eles falam, gente, eu não tenho uma identidade, eu preciso dessa expansão agora e eu não sei o que fazer. Eu tenho um budget justo e aí a gente entra tentando revisar um pouco todo o existente e alinhar com o novo. Então, a forma de alinhar o budget com o projeto é necessário sim um planejamento antes de iniciar qualquer coisa. Hoje nós utilizamos muito da técnica chamada test fit, que é uma estratégia de negócio e visão do business antes dele acontecer. Então, a gente tenta fechar um projeto antes mesmo do founder fechar com o lugar. Então, por exemplo, ele chega para a gente com 3 plantas, três opções, e aí a gente faz um estudo de layout rápido. Com esse estudo de layout, ele já tem a rentabilização desse espaço, uma previsão de custo e uma previsão de prazo. Então, a gente entende que esse trabalho, esse gasto de energia inicial, ele é importante para lá na frente a gente não ter um budget maior do que o projeto. Tá? E um outro ponto também que a gente debate muito isso na nossa mesa de trabalho, é a rentabilização versus a área de descompressão. Porque muitas vezes o founder chega e fala, olha, eu preciso rentabilizar isso aqui, preciso de 30 posições. E aí a gente coloca 30 espremido, não sobra uma área para a galera conseguir descontrair. Acaba entrando no equilíbrio, né? A gente Exato. tem que saber dosar isso, levar isso pro founder de uma maneira que ele consiga trazer o projeto com equilíbrio e tá alinhado. Sempre é mais fácil rentabilizar ou é melhor ter uma área de descompressão, né? A gente tem que ter a visão do que ele quer, se ele vai querer expandir, qual é a projeção de negócio dele, e tá alinhado sempre à qualificação do espaço e sempre ter um atrativo para manter as pessoas que estão ali dentro e de quem vir de fora visitar e falar, aqui tem um open space, tem uma hot desk bacana, tem áreas de convívio legal. Então isso tem que estar tudo muito equilibrado, alinhado. Essas duas a ideia é saber quando rentabilizar esse espaço, o equilíbrio, né? A gente está aqui para isso. Às vezes ele vem com a localização máxima, né? Sim. E a gente fala, não, peraí, vamos tentar criar só aqui uma área menor que seja, para trazer muito esforço, um respiro, né? E acho que isso também é um desafio para a gente sempre equilibrar os dois itens. Bom, o terceiro ponto que a gente levantou como um desafio é o programa de necessidades. Normalmente também, quando a gente começa um projeto, a gente sempre pensa em mesa e cadeira, mesa e cadeira, mesa e cadeira. E aí acho que é legal a gente levantar algumas questões para fugir um pouco dos padrões. Até mesmo um cliente nosso falou, olha, estão procurando aqui muita sala com maca para fazerem alguns atendimentos para estética. Então, psicologia também, acho que é legal a gente
abrir um pouco a cabeça, analisar a demanda do lugar e pensar, por que não uma sala para atendimento psicológico, uma sala para atendimento estético, por que não consultório odontológico, enfim, eu acho que hoje a demanda cabeleireira, enfim, hoje a demanda é muito grande. Eu acho que é interessante nós, nesse momento antes de iniciar o projeto, tentar trabalhar isso um pouco fora da caixinha e tentar inovar um pouco e testar também um pouco algumas novas soluções. O segundo ponto é o briefing, que é uma reunião que nós fazemos antes de iniciar o projeto para entender as necessidades do founder, o que ele pretende, como que ele pretende crescer. E aí a partir disso, nós criamos um programa de necessidades, quantificamos as áreas, tentando seguir sempre as normas de ergonomia e segurança do espaço. Mas nós também, um desafio que nós sempre passamos, é tentar sempre manter uma área de open space e uma área de descompressão dentro desses espaços. Muitas vezes, eu só preciso de sala privativa porque é o que o pessoal está pedindo. E aí a gente fala, não, mas não é legal ter um open space? É realmente dali que surgiu o termo coworking. Então, por que não manter pelo menos uma pequena, ali que começam muitos empreendedores, enfim. É uma discussão e um desafio também bem interessante para a gente. Por fim, o prazo, né, que é um grande desafio também, porque quando nos procuram, o prazo já está super justo, já tem uma empresa que vai entrar no dia tal e a gente precisa correr com isso. Mas é sempre bom pensar que prazo e custo é sempre o oposto. Quanto maior o prazo, quanto menor o prazo, maior o custo. Então, a gente tem que tentar alinhar essas expectativas logo no começo, para não criar uma bola de neve de problema e de não dar certo, né? Enfim. E, por fim, o teste fit. Nós entendemos que o teste fit, que é aquele estudo que nós fazemos antes de fechar qualquer expansão, mais um cronograma e um gerenciamento, a gente consegue, com isso, minimizar problemas. Nós não vamos eliminar todos os problemas, porque eles vão acontecer, imprevistos acontecem durante todo o processo, mas nós entendemos que, com uma supervisão técnica, esses problemas serão minimizados. É isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigado. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês até citaram agora há pouco que alguns coworkings, assim como o Eureka mesmo, eles são verticais, né? E já não é de hoje que a gente vê alguns founders que vão percebendo a necessidade de expandir, vão pegando andares superiores ou inferiores à unidade inicial deles. Como é que a arquitetura consegue prever algumas soluções para fazer com que exista uma motivação de conexão entre esses andares, para que não seja assim, eu nunca vi o pessoal do 11º, ou eu nunca vi o pessoal lá do 3º. Eu vi que na apresentação teve até o momento que vocês falaram que o pessoal viu a necessidade de criar uma descompressão em um andar único. Talvez exista aí uma divulgação, olha, visitem um andar tal, né, façam... Mas como é que a arquitetura prevê isso? Para conectar as pessoas e não ficarem em andares distintos, parecendo coworkings diferentes? Uma boa pergunta. A gente não consegue prever tanto, porque quando a gente pega um andar, a gente acha que é só aquele andar e acabou, né? Mas aí, de repente, não, está surgindo mais um, surgindo outro, e aí entra nosso trabalho de tentar realmente criar esses novos convites, né? Então, no rooftop, o charme ali é a área descoberta, é onde acontece o happy hour, e aí, de repente, a gente cria no 11º essa área de descompressão diferente, e é onde a gente convida. Realmente não tem muito uma fórmula correta, mas é basicamente isso. A gente vai criando alguns pontos novos. Então, aí também entra a nossa imaginação. Vamos criar uma área de jogos. Aí não existe. Então, vamos criar lá no 11º andar. A gente consegue, assim, levar o pessoal até lá. Enfim, eu acho que é realmente isso. Tentar criar novas áreas e utilizar a imaginação para isso, para conseguir criar essa interligação. Alguns prédios facilitam, porque tem a utilização de escada, que dá para a gente acessar por escada. Outros prédios não. Esse não, por ser muito antigo, o prédio só existia uma escada que era de emergência, então não podia acessar. A gente já fez um projeto para uma outra empresa, e é uma empresa, não é um coworking, e essa empresa tinha 3 andares, mas por ser um prédio novo, tinha uma escada só de circulação entre andares, então facilitava um pouco. Mas é realmente uma questão. Legal, valeu. Muito
Muito bem, João. Agora é a hora da verdade, meu caro sócio. Lá vem. Como é que a arquitetura pode se adaptar ou pode ajudar a gente nesse momento pelo qual a gente está passando aí, de distanciamento social e de pandemia? Olha, eu diria que é uma questão muito mais complexa do que só a arquitetura, né? Essa pandemia aí, ela veio reforçar primeiro os padrões de higiene, certo? Acho que isso tem que ficar bem claro, que a higiene pessoal, ela é indispensável nesse momento. Então, na verdade, o seu cuidado individualizado nesse momento tem que ser muito maior. Então, quando sair de casa, se proteger, usar álcool gel, tá sempre lavando as mãos, acho que isso não tem nada que substitua a sua proteção. Mas aí, quando a gente pensa na questão dos espaços dentro do coworking, a arquitetura sim pode ajudar a gente voltar a ter um convívio mais seguro. E a primeira medida, assim, nesse momento é a gente aumentar o distanciamento entre as pessoas, né? Então, é na hora que a gente estiver conversando com alguém, é na hora das estações de trabalho a gente aumentar o distanciamento, então trabalhar com uma distância pelo menos de 1,5 metro entre cada cadeira, né? Na questão de ar-condicionado, quando é possível, utilizar janelas abertas para forçar a troca do ar, né? A gente não ficar com aquele ar sempre o mesmo ar, mas que aí tem equipamentos de ar-condicionado que a gente conhece que façam a troca, façam a renovação do ar. O ideal é que a gente trabalhe com ar externo, né? Que a gente reforce a circulação do ar externo. Então, quando você tem espaços que permitam abrir a janela, você tem muito mais vantagem, né? Além da iluminação natural, que é um fator favorável para escritórios, né? A ventilação natural também é nesse momento. Então, essas são medidas assim fáceis de serem tomadas, rápidas e que não exigem muito investimento, né, perante a mudança de layouts e tudo mais. Porém, é um momento que a gente tem que rever aí a questão da ocupação realmente, né. Tem estudos aí que foram apresentados agora na pós-pandemia que dizem que os escritórios do futuro, a ocupação de cada pessoa está saindo de 7 metros quadrados para 10 metros quadrados. Então, nós que trabalhamos com venda de espaços para pessoas, ver a área útil assim, ser diminuída, representa um lado que pode afetar o financeiro, né? A gente não sabe quanto tempo vai durar essa pandemia, nem esse distanciamento, mas é legal rever alguns espaços. Então, por exemplo, você tinha um auditório grande que atendia evento para 100 pessoas. Será que ele é ideal nesse momento? Será que você não pode fazer uma intervenção, colocar alguma coisa temporária que você consiga atender pessoas dentro dos limites novos, né? Transformar em ambiente de trabalho? Eu acho que assim, é o momento de você voltar para a prancheta, chamar então seus arquitetos ou quem ajudou você a fazer o projeto. No meu caso, né, eu estou sempre na prancheta em função dos meus espaços. A gente está sempre revendo áreas de circulação, como aumentar, como melhorar. Eu acho que a arquitetura ela conversa muito bem assim com o coworking, né, com os espaços colaborativos, né. Foi como ela foi surgindo numa troca, numa questão de comunidade, e hoje foi se aperfeiçoando, né? E quando você traz a história do ambiente de trabalho, você vê que é um movimento cíclico. Lá atrás, no início do século passado, você tinha os ambientes totalmente abertos, eles foram se fechando e hoje voltaram a se abrir, só que hoje você tem estudos, você tem embasamentos que defendam o ambiente de trabalho aberto e compartilhado, né, o rotativo, e os ambientes de concentração, de criatividade mais fechados, quando você precisa realmente fazer uma reunião de equipe, fazer um trabalho mais focado, ou até mesmo salas individuais para um trabalho, né, de concentração extrema, que você não pode ser interrompido e tudo mais. Então, a arquitetura vai tentar trazer para um espaço a melhor forma de convivência entre a comunidade, né? Então, organizar esses espaços da forma que melhor traga rentabilidade para o founder, mas também aumente a produtividade de quem está utilizando aquele ambiente. Eu acho que é isso. A arquitetura pode ajudar a melhorar o rendimento das pessoas que frequentam o espaço, né? E nesse momento a nos ajudar a se proteger quando a gente pensa em medidas de segurança e distanciamento. Entendi. E nesse período de distanciamento, tem alguma medida ou alguma
técnica que a gente possa usar, principalmente para manter as pessoas afastadas? Por exemplo, simplesmente afastar cadeiras ou, enfim, impedir que algumas mesas sejam usadas? O que você sugere? Eu acho que nesse momento a comunicação é essencial, né? Então, o fator visual é um apelo muito grande na arquitetura. Então, quando você tira cadeiras, você inibe cadeiras, você coloca uma sinalização para impedir que aquele assento seja utilizado, isso tende a favorecer o entendimento das pessoas, né? Então, assim, mas eu quero sentar do meu lado do meu coleguinha, não sei o quê. A gente entende, sabe que você tá com saudades, né? Que tá todo mundo em casa. Mas pro dono, pro coworking, aquilo pode trazer um risco você se colocar ali, porque às vezes acontece uma vistoria sem ter aviso, e o fato de a gente não estar respeitando algumas regras pode comprometer o espaço como um todo. Então é legal sim você respeitar o que for colocado como norma do coworking, porque isso pode contribuir como um todo para a comunidade, né? E então é isso, é você trabalhar a questão de avisos. Então antes dos residentes voltarem ao espaço, comunique quais são as novas regras, instrua, faça vídeos de procedimentos. Cheguei no coworking pela primeira vez após a pandemia. O que eu devo fazer? Limpar meu tênis, passar álcool gel, verificar minha temperatura, limpar minha mesa. Então, tem todo um roteiro que a gente elaborou para as pessoas poderem voltar a trabalhar com segurança, né? E tem certificações, não sei se o pessoal tem acompanhado, mas tem algumas certificações acontecendo, umas de graça, outras pagas, que ajudam você a criar um ambiente de extrema segurança, né? Que as pessoas sintam-se mais seguras para voltar para esse ambiente. Entendi. Lembrando ainda, João, que pelo menos no estado de São Paulo, não posso afirmar por todo o país, ainda são obrigatórias as máscaras, o uso de máscara é obrigatório, principalmente em espaços, escritórios que são compartilhados, e não é uma coisa negociável. Pode passar um fiscal, pode passar uma série de procedimentos aí, e você pode até mesmo correr o risco de ficar doente caso não use essa máscara. Tem algumas pessoas compartilhando links aí, dizendo que essa lei já foi revogada, que já não existe mais. A gente foi atrás, confirmou, é fake news, ainda é obrigatório. Então, os senhoras fundadoras e fundadores, por favor, mantenham os residentes de vocês informados sobre estas regras. É importante não só para a segurança e saúde de todo mundo, como para que vocês evitem aí uma multa considerável caso algum fiscal passe no espaço de vocês. Exatamente, né? Acho que durante a pandemia, uma das leis foi que se tornou obrigatório a colocação da placa de sinalização com máscara, né? Que é obrigatório a entrada nesse ambiente, para você poder entrar no ambiente somente com máscara. Então, quando alguém vier falar alguma coisa, simplesmente apresente a lei para essa pessoa. Às vezes pode ser uma falta de informação, e com o tempo, né? No início a máscara era algo que incomodava. Hoje, eu, pelo menos, já estou super acostumado a trabalhar de máscara, a atender as pessoas, a conversar. Você vai testando modelos e tudo mais, e você vai achar o modelo que melhor se adapta a você, né? Se adequa ao que você gosta de utilizar. Exatamente. Aqui a gente teve bastante resistência no começo, principalmente de alguns residentes nossos, e a gente, como eu comentei inclusive nos grupos aí, a gente institucionalizou o pote da falta de máscara. Não usou a máscara, alguém reclamou, você vai lá e paga as suas moedinhas, que viram um happy hour assim que essa pandemia acabar. Funciona. Depois da terceira ou quarta vez, funciona. E os seus residentes passam, inclusive, a fiscalizar uns aos outros e acaba sendo muito mais saudável. Iniciativa bem legal. Deixa de ser algo do founder controlar e a comunidade, não digo nem controlar, mas a interagir com esse momento, você transforma algo que é muito sério numa coisa um pouquinho mais tranquila de se lidar. E o que era uma bronca passa até tem um tom de brincadeira e que vai retornar para a comunidade lá na frente. Então essa é uma coisa bem legal de se fazer, né? Iniciativas que contribuam para o crescimento da comunidade, ainda mais no momento de distanciamento que estamos vivendo, né? Exatamente. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês em mais um Eu Chamo de Coworking. Não esqueçam de contar pra gente o que acham do podcast. Mandando um e-mail pro hello@soworkingbr.com ou mensagem pra gente no Insta, no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, enfim. Todas as infinitas redes sociais em que vocês podem nos encontrar. Isso mesmo. Esse espaço aqui também é colaborativo. Então, se você tem ideias ou sugestões, é só mandar pra gente. Valeu, gente. Um abraço, um beijo, até semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Até semana que vem.
Eu Chamo de Coworking é uma produção Soul Working e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse tumparts.com.br e vem conversar com a gente.